Cumprimentamos todos os que nesta hora sintonizam com a TV Espírita para este Evangelho no Lar. Desejamos a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Como habitualmente, não se esqueçam de colocar sobre a mesa a jarra com a água e os copos em número suficiente para todos os participantes deste Evangelho. Vamos preparar o nosso ambiente, a nossa mente, para a tarefa que vamos agora iniciar, e para isso vamos escutar uma canção. Página 41. Gratidão, Senhor, por esta reunião em família, que possamos interiorizar a Tua mensagem, Senhor, a Tua boa nova que nos deixaste. Que possamos também, Senhor, contar com a espiritualidade amiga, com os bons amigos que nos envolvam, estejam junto de nós. E também possamos contar com os nossos familiares que já partiram, que estejam em condições de estar connosco neste Evangelho, neste culto, e que possamos, em conjunto, levar a boa nova a todos esses irmãos. Te pedimos, Senhor, pela nossa família, todas as famílias desavindas, que possam receber um pouco da Tua luz, da Tua paz, Senhor. Ajuda-nos nesta tarefa e que possamos interiorizar essa mensagem. Sê connosco, Senhor, e acompanha-nos hoje e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo,
O capítulo 18, iremos ler os itens 10, 11 e 12. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade de seu amo e que, entretanto, não se tenha mantido pronto e não tenha feito o que desejava dele, será rudemente punido. Mas aquele que não tenha sabido a sua vontade e tiver feito coisas mais dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e terão que prestar maiores contas àqueles a quem muito se tenha confiado. São Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48. Vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. São João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Estas máximas encontram aplicação sobretudo nos ensinamentos dos Espíritos. É certamente culpado aquele que não os praticar. Contudo, além do Evangelho que os contém, se achar espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem? E entre os que o leem, quantos os que não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas pela maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as, para as pôr ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito e que cada um, seja letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, pois que os espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermediário, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para se melhorar, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é mais culpado, porque tem mais meios de conhecer a verdade. Os médiuns, que obtêm boas comunicações, são ainda mais censuráveis se persistirem no mal, porque muitas vezes escrevem a sua própria condenação, e porque, se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou que leem escritas por outros, a sua única preocupação é aplicá-las aos outros, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, número 9. Por estas palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecados. Jesus quis significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. É o mesmo acontece ainda hoje. Aos espíritas, pois, mais será pedido, porque receberam mais, mas também aos que houverem aproveitado, mais lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há algo que lhes possa dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que promove,
multiplicará também o número dos escolhidos. A mensagem de hoje vem no livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, e tem como título Envolvimento. Muitas vezes passas por quem sofre, qual levita o sacerdote da parábola, esperando que alguém que venha atrás se envolva na tarefa de socorro. Olha à tua volta e imagina o que gostarias que te fizessem. Se estivesses no centro do vulcão de dor, qual viajante caído na estrada à mercê dos assaltantes de todos os matizes. Medita sobre o que estará por detrás da aflição, do desespero, da angústia, que avassalam uma multidão de descrentes, de equivocados pela ignorância religiosa de que foram vítimas. Coloca Jesus no teu coração e pergunta-te, a ti mesmo, o que faria ele no teu lugar. Não esqueças que estás não só a libertar-te dos teus maus passos do passado, mas também a ser testado nas provas de modificação de propósitos que assumiste. Envolve-te com teus irmãos. Fazendo-o, estarás a fazê-lo ao Mestre, que é o caminho, a verdade e a vida. A humanidade, de facto, dispõe, desde o século XIX, desde concretamente o lançamento do primeiro livro dos Espíritos, dispõe dos elementos, dos esclarecimentos, dos detalhes, das instruções necessárias para que o homem, independentemente da sua religião, da sua situação social, da sua civilização, o homem poder entender melhor e pôr em prática as leis superiores da vida. Estamos neste mundo, escola, neste mundo terra, tentando aprender aquilo que são as nossas obrigações divinas. As grandes orientações foram trazidas em dois tempos, primeiro com Moisés, com Jesus e, ultimamente, através dos Espíritos. Então, o homem, seja ele qual for, não pode argumentar que não conhece, que não sabe. É evidente que se não procurar para achar, vai ter mais dificuldade em entender as leis. Mas isto é um problema seu, do homem que não quer procurar essas realidades. Hoje, todos podemos conhecer as leis superiores que comandam a vida. Hoje, todos podemos saber aquilo que é obrigatório sabermos. Como espíritos que somos, temporariamente habitando um corpo, e daí conhecendo as razões porque é que aqui estamos, porque é que sofremos, porque é que temos tantos problemas, como é que os podemos ultrapassar. Então não é permitido a ninguém, jamais, a partir de 1857, e depois dos livros publicados da codificação, argumentar que não sabe. Por outro lado, há aqueles que sabem, há aqueles que estão mais por dentro das questões, porque têm os seus entusiasmos, o seu interesse, a sua vontade em aprender mais, como nos é pedido a todos. Esses têm também a obrigação maior de ajudar os que menos sabem, os que menos querem procurar saber. Estamos aqui como seres espirituais, como homens, para nos entreajudarmos, aprendendo aqueles que queiram aprender e os que não quiserem aprender terão oportunidades mais tarde, provavelmente com maiores sacrifícios, com maiores dores. Então, por que não aprender agora? Por que não aprender neste momento em que nos estão a ser dadas oportunidades como nunca as tivemos em vivências passadas, porque não tínhamos os conhecimentos, as instruções que agora temos no mundo maior, através da codificação espírita, através das instruções dos espíritos. Porquê? É a nossa obrigação e é nosso dever seguirmos em frente. Deus sabe, como nosso Pai, que ninguém vai ficar para trás. Mas é verdade que muitos de nós continuamos ociosos no nosso trabalho, na nossa vontade de querermos seguir em frente, de aprendermos mais, sermos melhores, de aprendermos a saber a amar Deus como Pai e a amar o próximo também como irmão que é. Todos somos irmãos, sejam irmãos radicados
na civilização A ou B. Somos todos irmãos e, como irmãos, devemos sempre entre ajudar-nos. Então, o convite está a ser feito e que está a ser feito de forma célere e é urgente que possamos decidir aquilo que é a nossa opção. Tivemos muitas vivências já para trás em que talvez tivéssemos argumentações para dizer que nem tudo era possível conhecer-se. E haveria uma certa verdade nesse tipo de posição. Mas agora não. Agora tudo se sabe e tudo podemos saber se mostrarmos interesse em conhecer. Então é bom que o apelo do nosso Mestre que se estenda de facto a todos os corações e que nós, os que mais podemos ajudar, tenhamos essa força e essa vontade de, uma vez por todas, abrirmos o coração, particularmente àqueles que estão mais perto e àqueles que, sobretudo, como Jesus dizia, os que tivermos ouvidos para ouvir. Desde sempre a humanidade vem sendo, de alguma forma, instruída pelos espíritos mais evoluídos. Desde as primeiras eras que nós vamos tendo informações, vamos tendo forma de perceber cada vez mais o sentido da vida, de onde vimos, para onde vamos, o que estamos aqui a fazer. E Jesus, que foi o ser mais perfeito que habitou a Terra, no plano físico, ele deixou-nos um manancial de instruções, de ensinamentos, um código de conduta moral que até hoje se mantém atual e que serve para nós nos guiarmos sobre todas as particularidades que vão se deparando na nossa vida. Nós sabemos que nem todos estávamos preparados e estamos preparados atualmente para compreender os ensinamentos de Jesus. E por isso, a luz vai-se fazendo dentro de cada um de nós à medida que nós vamos interiorizando e compreendendo esses ensinamentos. Mas não chega só o conhecimento das verdades divinas, o conhecimento do Evangelho. Como nós vimos na leitura, muitos há que se dizem cristãos e que não leram o Evangelho, não conhecem a mensagem de Jesus, os seus ensinamentos, ou se a conhecem, não lhe conseguem interpretar em profundidade aquilo que ele nos quis transmitir. Mas, como ele havia prometido, ele haveria de enviar um Consolador que recordaria tudo aquilo que ele ensinara e esclareceria aquilo que ele não pôde revelar no seu tempo, porque não estávamos preparados para o compreender. E como ouvimos anteriormente, no século XIX, esse esclarecimento veio por intermédio dos espíritos, os espíritos do Senhor, aqueles que mais evoluídos que nós, que mais conhecedores da verdade, nos vieram explicar os ensinamentos que Jesus havia transmitido por parábolas. Mas desde sempre, os ensinamentos essenciais da conduta moral sempre puderam ser interpretados por todos, quer tivessem conhecimentos mais avançados ou tivessem mais iliteracia, porque fazer ao outro o que gostamos que nos façam a nós ou o que queremos que nos façam a nós é muito fácil de perceber e de pôr em prática. É só tomar nas nossas atitudes, antes de as praticarmos, colocarmos-nos no lugar daqueles a quem elas vão ser dirigidas ou que vão ser afetados pelas nossas palavras ou pelas nossas ações e perguntarmos a nós próprios se gostaríamos de ouvir aquilo ou se gostaríamos que nos fizessem aquilo. Então, desde sempre, nós podemos pôr em prática os ensinamentos de Jesus. E o alerta que ele fez
nos 3 textos que escutámos do Evangelho e que depois foram explicados segundo os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, mostram-nos que, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, à medida que nós vamos compreendendo melhor aquilo que Jesus nos ensinou, nós temos mais responsabilidades. Nós não podemos ignorar ou fazer de conta que não saberíamos que devíamos agir de determinada forma, que não deveríamos ter determinados pensamentos. Então, não chega depois dizer que eu não sabia quando as consequências dos nossos atos voltarem outra vez para nós. Porque aquilo que nós vamos receber é precisamente a consequência das nossas ações. E quando nós sabemos que não podemos praticar ou que não devemos praticar uma determinada ação, porque ela é prejudicial para nós e para os outros a quem se dirige, e mesmo assim a praticamos, a responsabilidade é muito superior àquele que faz isso sem saber que não poderia ter esse comportamento ou essa atitude. Então, para nós, espíritas, como ouvimos na leitura, na primeira leitura, a responsabilidade é muito grande. Porque nós sabemos como funciona a vida. Nós sabemos quais são as leis morais que regem o universo. Nós sabemos como devemos comportar-nos, como devemos agir. Nós sabemos que é por intermédio da caridade que nós vamos conseguir progredir e melhorar-nos, olhando para o nosso companheiro mais necessitado, tendo as oportunidades de consolar, de socorrer, de ajudar, de esclarecer aqueles que caminham ao nosso lado, que foi aquilo que escutámos na segunda leitura. Então não podemos amanhã, quando deixarmos esta veste física e retornarmos à pátria espiritual, dizer que desconhecíamos o modo de agir ou o modo de pensar. Então nós temos esse dever de pôr em prática os ensinamentos de Jesus, de vivenciar o seu Evangelho, porque isso é que nos vai fazer pessoas melhores, é que vai fazer com que nós avancemos na nossa escala evolutiva. As vicissitudes da vida, os problemas, as aflições, não são todas pagamentos de erros passados ou erros desta existência. Muitas das vezes são provas que nos são colocadas para nós testarmos a nossa fé, para nós testarmos a nossa fidelidade ao Cristo, para nós pormos à prova os ensinamentos que dizemos já possuir, ou os conselhos que damos aos outros e que muitas das vezes esquecemos de tomar para nós. Então, a espiritualidade, desde sempre, nos veio ajudar. E nós, na doutrina espírita, aqueles que vão procurando entender mais um pouco daquilo que foram os ensinamentos de Jesus e que têm contacto com as manifestações dos espíritos, temos naturalmente uma dádiva muito grande. Somos abençoados, porque temos ali, muitas das vezes, a demonstração dos ensinamentos que Jesus ensinou e a consequência nos irmãos que se manifestam daquilo que foram os seus pensamentos, os seus comportamentos, as suas atitudes e aquilo que eles encontraram no mundo espiritual, que encontraram quando voltaram à vida num novo corpo pela lei da reencarnação. Então nós temos todas estas provas, todas estas evidências. Então não podemos amanhã, por não querermos pôr em prática esses ensinamentos, por preguiça, por comodismo, por qualquer outra razão, dizer que não sabíamos, que desconhecíamos que assim fosse. Esse argumento já não pode ser usado, pelo menos por nós. E nós temos, naturalmente, o dever de colocar a luz, não debaixo do alqueire, mas em cima do velador,
para que ela possa iluminar a todos, para que ela possa esclarecer a todos. Então que nós possamos refletir nesta noite aquilo que nós já compreendemos dos ensinamentos de Jesus, aquilo que já conseguimos pôr em prática na nossa vida e aquilo que ainda temos que esforçar-nos para modificar em nós, para nos transformarmos, a fim de podermos cumprir da melhor forma esses ensinamentos. Aqueles a quem muito for dado, não é? Muito lhes será pedido. E nós vamos ter, naturalmente, que prestar contas, todos nós, daquilo que fazemos. Prestar contas perante nós próprios, perante a nossa consciência. Então que nós possamos modificar, aproveitar esta oportunidade que nos foi dada de conhecer estes ensinamentos, estas explicações, e que aproveitemos esta nossa existência física para nos transformarmos, para nos modificarmos, para cada vez mais sermos um exemplo de vivência cristã, procurando imitar o nosso Mestre Jesus. Vos damos graças e louvores, meu Deus, meu Jesus, por tudo que nos concedestes até este instante e tudo que nos deste neste dia, mas também a possibilidade de estarmos mais uma vez no nosso Evangelho no lar, tomando conhecimento, relembrando, Senhor, a tua doutrina, que são momentos felizes, estamos em família, certamente a pedir por nós, mas também a pedir por todos os lares, por todas as famílias, Senhor, do mundo inteiro, de les a les. Pedimos por todos, principalmente por aquelas famílias, por aqueles lares onde há desamor, desunião, violência, que não te conhecem, Senhor, nem querem conhecer tantas vezes e por isso não entendem o porquê do sofrimento, o porquê das dificuldades, o porquê das dores. Mas Deus, que é Pai de amor ao infinito e que é justo, nos deu a Ti também, Senhor, para nos ensinares isso, para que as dificuldades e os sofrimentos que cada um de nós passamos, temos outra compreensão, a compreensão da verdadeira vida, porque aprendemos, afinal, de onde vimos, o que estamos aqui a fazer na Terra, o porquê do sofrimento, das dores, que às vezes leva aos outros que não têm esse conhecimento a pensar que Deus não existe, senão não haviam as guerras, não haviam as deficiências, não haviam a fome, a guerra, enfim, não havia tanta dor e tanto sofrimento. E para onde vamos? Deus de facto é justo e o teu amor, divino amigo, Mestre Jesus, é infinito por nós e sabemos que nunca nos abandonas, principalmente nas dificuldades. Mas também tu disseste, pedi e obtereis. Também temos que ter humildade, também temos que mostrar que temos de facto a fé inabalável. Porque és realmente a verdade e a vida, Senhor. Só Tu nos conduzes rumo à porta estreita, rumo à felicidade que um dia alcançaremos. Ajuda-nos a todos, Senhor, a ter essa fé raciocinada, que nos faz adquirir essa fé que move montanhas, que confiemos, que não tenhamos medos, que não tenhamos receios, por cada um de nós, só vai passar por aquilo que tiver que passar, porque a lei é justa, Deus é justo. Então, que não nos afligimos, que consigamos manter a serenidade através da ligação a Ti, através da prece, através, Senhor, de pedir e confiar. Ajuda a todos. É o que queremos pedir, principalmente nesta noite. Ajuda, Senhor, aqueles que não têm fé a poderem também encontrar-te. Ajuda toda a humanidade, te pedimos,
Leva de nós, Senhor, que os teus mensageiros possam levar a nossa prece, a nossa energia para todos os que sofrem, porque tu és o médico de todos nós. Seja, Senhor, dores do corpo, dores da alma, vai a todos e que possam ter uma noite, um dia com mais esperança, com mais coragem, com mais fé, Senhor. Ajuda a todos e envolva todos nós na tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Página 5. Estamos a chegar ao término do nosso Evangelho no Lar desta semana. É agora a hora de bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga magnetizou para todos nós que estamos aqui presentes. Lembramos que os textos que escutamos no nosso Evangelho são selecionados e são publicados no Jornal Espírita. E que, por isso, se quiserem ter acesso previamente a essas leituras, a esses textos, podem assinar o jornal e recebê-lo em vossa casa. Para isso, devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando todas as informações necessárias para se tornarem assinantes desse periódico. Aproveitemos a harmonia, a paz no nosso lar, nestes momentos em que temos a companhia da espiritualidade amiga e prossigamos em família, convivendo ou tratando de situações que sejam necessárias. Lembramos que estaremos de volta amanhã com mais uma palestra online, neste caso, e na sexta-feira, na nossa associação, voltaremos novamente ao contacto com todos vocês para mais uma palestra, uma reunião doutrinária pelas 20h30. Despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe.